Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos a função tangente. Veremos a sua definição a partir do ciclo trigonométrico, estudaremos o seu sinal, seus intervalos de crescimento, a sua paridade e o seu gráfico. Vamos lá? Bom, nós já vimos a definição de tangente para um ângulo agudo α em um triângulo retângulo. Neste caso, a tangente de α é definida como sendo o cateto oposto ao ângulo α sobre o cateto adjacente ao ângulo α. Assim como o seno e o cosseno, a definição de tangente também pode ser estendida para qualquer ângulo, não apenas para um ângulo agudo, através do ciclo trigonométrico. Então, nós vamos novamente considerar essa circunferência de raio 1, com centro O e o ponto A aqui indicando a origem dos arcos aqui no meu plano cartesiano. Além disso, para a definição da tangente, nós precisaremos considerar um novo eixo, aqui indicado por T. Esse eixo é paralelo ao eixo Y e passa aqui pelo ponto A. Como esse é um eixo vertical passando pelo ponto A, que é o ponto de coordenadas 1, 0, então todo ponto sobre esse eixo terá abscissa 1. Aqui, por exemplo, eu tenho um ponto Q, que terá então coordenadas 1, y. Nós já vamos entender melhor que ponto será esse. Bom, dado um ângulo alfa diferente de π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro qualquer, vamos considerar P sendo a extremidade do arco AP determinado por esse ângulo central alfa aqui no ciclo trigonométrico. Bom, então aqui nós temos o ângulo central alfa representado aqui da maneira padrão no ciclo trigonométrico e o arco de circunferência determinado por ele, AP. Nós vamos considerar o ponto Q como sendo a interseção da reta OP com o eixo das tangentes. Então, dado aqui o centro da minha circunferência e a extremidade do arco AP determinado por alfa, nós podemos construir uma reta que passa por esses dois pontos, né? Existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Essa reta, em algum momento, intercepta aqui o eixo das tangentes, desde que alfa seja diferente de π sobre 2 mais kπ. Por quê? Notem, se alfa for exatamente π sobre 2, né, então a extremidade do arco determinado por alfa estará aqui. Ao construirmos a reta OP, então essa reta será paralela ao eixo das tangentes, de forma que ela nunca interceptará esse eixo. Analogamente, acontece para o ângulo 3π sobre 2. Nesse ângulo, né, considerando o ângulo de 3π sobre 2, então o arco de circunferência determinado por ele seria o arco AP, com P representado aqui nesse ponto. Então, ao construirmos a reta OP, né, nós teremos uma reta aqui sobre o eixo Y, novamente, que nunca intercepta o eixo das tangentes. Mas o ângulo de 3π sobre 2 nada mais é do que π sobre 2 mais π, certo? Então, para π sobre 2, a reta OP não intercepta o eixo das tangentes. Para π sobre 2 mais π, também a reta OP não intercepta o eixo das tangentes. E assim acontece para cada valor k que eu considerar aqui. Então, π sobre 2 mais 2π, eu tenho a representação novamente aqui no π sobre 2. Então, a reta OP, passando por esses dois pontos, né, não intercepta o eixo das tangentes. Então, sempre que a extremidade do meu arco, determinado pelo ângulo central, está sobre este ponto ou sobre este ponto, a reta OP não intercepta o eixo das tangentes. Então, nós não podemos definir esse ponto Q. Bom, qual é a relação então desses pontos, né, com a definição de tangente? Bom, nós definimos a tangente de um ângulo alfa como sendo o valor da ordenada y do ponto Q, que é a interseção da reta OP com o eixo das tangentes. Então, se essa interseção não existe, eu não tenho a definição da tangente para esse ângulo. Então, para os ângulos da forma π sobre 2 mais kπ, a tangente não estará definida.
Aqui nós temos, né, 3 representações, né, do que acontece, então, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, né? Então, por exemplo, quando eu estou aqui no segundo e no quarto quadrante, então, a interseção da reta OP com o eixo das tangentes acontece na parte negativa desses eixos, né? Então, nesse caso, a tangente será negativa. Aqui, quando o meu ângulo central determina um arco AP no terceiro quadrante, aqui o P está representado no lugar errado, né? Ele devia estar aqui. Bom, então, quando o P está no terceiro quadrante, a reta OP também vai interceptar aqui o eixo das tangentes na parte positiva, assim como acontece no primeiro quadrante. Então, para ângulos no primeiro e terceiro quadrantes, a tangente é positiva. Para ângulos no segundo e quarto quadrantes, a tangente é negativa. E em todos esses casos, a tangente é sempre dada pela ordenada do ponto Q, que é a interseção do eixo das tangentes com a reta OP, onde O é o centro do ciclo trigonométrico e P é a extremidade do arco AP, determinada pelo ângulo alfa, ok? Bom, nós vimos, né, no estudo das razões trigonométricas no triângulo retângulo, que naquele caso, né, onde alfa era um ângulo agudo, a tangente de alfa correspondia, né, à razão seno alfa sobre cosseno alfa. Esse próximo teorema, ele diz que essa relação ela continua válida para qualquer ângulo alfa, desde que esse ângulo, né, seja diferente de π sobre 2 mais kπ, porque a tangente não está definida para esses ângulos. Então, é isso que nós vamos mostrar agora, que tangente de alfa é igual a seno alfa sobre cosseno alfa. Vamos lá, então. Vamos começar considerando um ângulo alfa entre 0 e π sobre 2. Neste caso, a extremidade P do arco AP determinado por alfa estará aqui no primeiro quadrante. Eu estou indicando por C a projeção desse ponto P sobre o eixo X e estou indicando por S a projeção do ponto P sobre o eixo Y, ou seja, a medida do segmento OC corresponde ao cosseno de alfa e a medida do segmento OS corresponde ao seno de alfa. Além disso, vamos considerar o ponto Q dado pela interseção da reta OP com o eixo das tangentes. Bom, note, pessoal, que nós temos então aqui 2 triângulos retângulos, o triângulo OAQ, que é retângulo em A, e o triângulo OCP, que é retângulo em C. Esses 2 triângulos têm no vértice O um ângulo medindo exatamente alfa. Então, pelo caso ângulo, esses 2 triângulos são semelhantes, certo? Ambos têm um ângulo alfa relativo ao vértice O e ambos têm aqui um ângulo de 90 graus nos vértices C e A, respectivamente. Então, novamente, o triângulo OAQ é semelhante ao triângulo OCP. Se esses triângulos são semelhantes, então nós sabemos que o lado OA está para o lado AQ, assim como o lado OC está para o lado CP. É o que eu escrevi aqui. Bom, mas a medida OA corresponde ao raio do ciclo trigonométrico, que é igual a 1. A medida AQ, nesse caso aqui, em que nós estamos no primeiro quadrante, corresponde exatamente à tangente de alfa. A medida OC, como nós já dissemos, corresponde ao cosseno de alfa e a medida CP corresponde aqui, né, à medida do segmento OS, que é o seno de alfa. Então, fazendo todas essas substituições, nós temos essa equação aqui e reorganizando, nós obtemos que, neste caso, tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa.
Ah, professora, mas nós já sabíamos que essa relação era verdadeira para um ângulo agudo, né? Então, por que nós provamos novamente para um ângulo agudo? Bom, apenas para enxergar o que acontece aqui com a geometria, certo? A prova para os demais ângulos, né, no segundo, terceiro e quarto quadrante, ela é análoga. O que nós podemos utilizar são as definições de seno e cosseno e também da tangente no ciclo trigonométrico, além das relações dos arcos côncavos, né, e é claro, de semelhança de triângulos. Então, para qualquer ângulo, né, em qualquer um dos quadrantes, nós temos uma relação dessa forma aqui, que segue da semelhança dos triângulos construídos, ok? Bom, uma vez que tangente de alfa pode ser dado pela razão seno alfa sobre cosseno alfa, nós podemos nos perguntar para quais valores de alfa essa expressão é válida, uma vez que esse denominador aqui não pode ser nulo. Bom, essa expressão então será válida para todos os valores de alfa nos quais o cosseno de alfa é diferente de zero. Para identificar quais são esses valores, nós podemos nos perguntar quais são os valores de alfa que anulam esse cosseno. Bom, mas através do ciclo trigonométrico, nós podemos verificar que o cosseno de alfa é zero se e somente se alfa for π sobre 2, ou qualquer ângulo côngruo a π sobre 2, ou se alfa for 3π sobre 2, ou qualquer ângulo côngruo a 3π sobre 2. Ou seja, cosseno de alfa é zero se e somente se alfa é π sobre 2 mais 2kπ, ou alfa é 3π sobre 2 mais 2kπ, com k variando nos inteiros. Bom, então são sempre sobre esses pontos aqui. Dessa forma, nós podemos resumir essas duas possibilidades nessa única expressão aqui. O cosseno de alfa, então, é zero se e somente se alfa é π sobre 2 mais kπ. Então, por exemplo, o π sobre 2 ele é esse ângulo aqui para k igual a zero. 3π sobre 2 corresponde a essa expressão aqui para k igual a 1, porque 3π sobre 2 é π sobre 2 mais π. E assim sucessivamente, variando aqui todos os valores inteiros de k, inclusive, lógico, os negativos. Então, por exemplo, menos π sobre 2, né, acontece para k igual a menos 1. π sobre 2 menos π é menos π sobre 2, que também é esse ângulo aqui. Então, aqui o cosseno também se anula. Bom, então, o cosseno se anula para exatamente, né, para ângulos dessa forma. Mas ângulos dessa forma são exatamente os ângulos para os quais a tangente não está definida, já que nós não temos, nesses casos, a interseção da reta OP com o eixo das tangentes. Então, de fato, para todo alfa no qual a tangente está bem definida, nós podemos calcular a tangente como a razão seno alfa sobre cosseno alfa. Dessa forma, pessoal, sempre que eu quiser calcular a tangente de um ângulo, se eu conheço os valores do seno e do cosseno, eu posso utilizá-los para calcular a tangente. Bom, nós já conhecemos, né, alguns valores de tangentes para os arcos notáveis. Vamos calcular, então, mais algumas tangentes utilizando agora as nossas informações. Bom, calcule a tangente de alfa para alfa igual a zero. Note, pessoal, quando alfa é zero, eu conheço facilmente os valores do seno e cosseno de zero. Então, eu vou usar a minha relação. Tangente de zero é seno de zero sobre cosseno de zero. Seno de zero nós sabemos que é zero e cosseno de zero nós sabemos que é 1. Dessa forma, tangente de zero é igual a zero. Vamos calcular agora tangente de alfa para alfa igual a 5π sobre 6. Bom, tangente de 5π sobre 6 é então seno de 5π sobre 6 sobre cosseno de 5π sobre 6. Só que 5π sobre 6 é um ângulo que está associado ao ângulo de π sobre 6, né? Porque 5π sobre 6 é π menos π sobre 6. Então, esse valor aqui, né, de π sobre 6, eu posso representá-lo aqui de forma a obter dois triângulos congruentes aqui. E dessa forma, nós sabemos então que o seno de 5π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 6, que é um ângulo notável, e o cosseno de 5π sobre 6 é menos o cosseno de π sobre 6.
Então, nós temos que seno de 5π sobre 6 corresponde ao seno de π sobre 6, que é meio. Cosseno de 5π sobre 6 é menos cosseno de π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2, então menos raiz de 3 sobre 2. Calculando essa expressão, nós obtemos menos 1 sobre raiz de 3, que racionalizando é menos raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 5π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 3. Notem que aqui, para calcular essa tangente, nós usamos a técnica de redução do segundo para o primeiro quadrante para obter informações do seno e do cosseno para assim calcular a tangente, ok? Para calcular aqui a tangente de zero, né, nós usamos o seno e o cosseno de zero, que podem ser facilmente obtidos apenas pela representação no ciclo trigonométrico. Bom, agora nós já podemos então definir a função tangente, né? Que é o quê? A função que associa a cada ângulo dado o valor tangente desse ângulo, onde esse ângulo, né, varia aqui no conjunto de todos os alfas reais, que são diferentes de π sobre 2 mais kπ, onde cai um número inteiro. Então, a função tangente tem como domínio este conjunto aqui, porque ela não está definida apenas para ângulos da forma π sobre 2 mais kπ com k inteiro, ok? Notem então que o contradomínio da função tangente é dada por toda a reta real. Outra notação possível, né, ao invés de considerar f de alfa igual a tangente de alfa, nós podemos considerar f de x, f de t, bom, qualquer variável, né? Mas é comum aparecer também a tangente denotada dessa forma aqui, por tg, ao invés de TAN, ok? Então, f de x igual a tg de x também indica a função tangente. Bom, aqui nós temos descritas outras propriedades importantes a respeito da função tangente. Bom, a primeira delas, né, é óbvia e é decorrente da definição de tangente através do ciclo trigonométrico. Ela diz o quê? Que arcos côngruos têm a mesma tangente. Então, se alfa zero é a primeira determinação positiva de alfa, né? Então, tangente de alfa é igual a tangente de qualquer ângulo da forma alfa zero mais 2kπ para qualquer valor inteiro de k, certo? Então, qualquer ângulo da forma alfa zero mais 2kπ, onde alfa zero é a primeira determinação positiva de alfa, esse ângulo aqui será um ângulo côngruo a alfa, né? Então, tangente de alfa corresponde à tangente desse ângulo. Além disso, a função tangente ela é uma função periódica de período π. Isso significa que tangente de alfa é igual a tangente de alfa mais π, que por sua vez é igual a tangente de alfa mais 2π, que é igual a tangente de alfa mais kπ para qualquer k inteiro. Então, igual a tangente de alfa menos π, tangente de alfa menos 2π, tangente de alfa mais 10π, mais 3π, certo? Então, essa é a diferença, né, da tangente com o seno e o cosseno, uma das diferenças, lógico, né? Mas seno e cosseno são funções de período 2π, né? São funções 2π periódicas. Já a tangente é uma função π periódica, então o comportamento dela se repete em um intervalo menor, né, de tamanho π, ok? Além disso, nós conseguimos mostrar facilmente que a tangente é uma função ímpar usando a paridade das funções seno e cosseno. Então, note, tangente de menos alfa pode ser escrita como seno de menos alfa sobre cosseno de menos alfa. Só que como seno é uma função ímpar, então seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Por sua vez, como cosseno é uma função par, então cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa. Então, menos seno de alfa sobre cosseno de alfa é igual a menos seno de alfa sobre cosseno de alfa, que é aqui a tangente de alfa. Então, com isso eu provo que tangente de menos alfa é igual a menos tangente de alfa, para qualquer alfa no qual a tangente está definida. Dessa forma, nós concluímos que a função tangente também é uma função ímpar, assim como a função seno. Bom, aqui nós temos um resumo, né, das principais propriedades da tangente que nós podemos concluir através da análise do comportamento, né, seja da tangente por meio
da razão seno sobre cosseno ou pela sua definição no ciclo trigonométrico, né? Então, eu já havia comentado, mas sempre que eu tiver um ângulo, né, central, com arco, com extremidade do arco no primeiro ou terceiro quadrante, então, nesse caso, a tangente, né, será positiva. Por quê? Porque a reta OP, né, definida pelo centro O do ciclo trigonométrico e mais a extremidade P do arco AP, definido pelo ângulo que eu estou considerando, ela interceptará o eixo das tangentes na parte positiva. Já para ângulos centrais que determinam arcos com extremidade no segundo ou no quarto quadrante, nós temos que a tangente será negativa, né? Porque a reta OP vai interceptar o eixo das tangentes aqui na parte negativa, o que significa que aquele ponto Q, né, da definição de tangente, terá uma ordenada negativa, tá? Então, a tangente é positiva no primeiro quadrante, negativa no segundo, positiva no terceiro e negativa no quarto quadrante. Bom, além disso, né, se a gente for pensar aqui nos possíveis ângulos, note que quando o ângulo alfa é zero, né, então a reta OP é determinada aqui pelo ponto O e pelo ponto P, que é a extremidade, né, do arco AP, determinado por esse ângulo zero, né? Então, essa reta intercepta o eixo das tangentes exatamente aqui nesse ponto, que é o ponto, né, onde y vale zero, certo? Então, a tangente de zero igual a zero, como nós já calculamos. A partir disso, conforme eu aumento esse ângulo, né, conforme eu aumento a medida desse ângulo aqui no primeiro quadrante, então essa reta, né, ela vai se deslocando de forma que a interseção da reta OP com o eixo das tangentes fica, digamos assim, cada vez em um ponto mais alto do meu eixo, né? Então, cada vez ele é maior. Isso significa que entre 0 e π sobre 2, a função tangente cresce. Então, ela cresce até eu chegar aqui no ângulo de π sobre 2. Quando eu chego no ângulo de π sobre 2, então a minha reta OP não intercepta esse eixo, logo, tangente de π sobre 2 não existe. Se eu continuar analisando, né, então, a partir de π sobre 2, então as retas OP interceptam o eixo das tangentes lá embaixo, né? Então, quanto mais eu me desloco, então esse ponto de interseção, a altura dele vai subindo, ou seja, o valor da ordenada y do ponto Q vai aumentando, isso significa que a tangente cresce. Então, ela vai crescendo lá de menos infinito, né, até chegar aqui no zero, que é o que acontece quando o meu ângulo alfa é igual a π. Então, quando alfa é π, então a reta OP intercepta o eixo das tangentes novamente aqui nesse ponto. Então, nesse caso, a tangente também é zero. Em seguida, continuando o meu deslocamento, né, de novo eu tenho aqui que as retas OP interceptam o eixo das tangentes na parte positiva e conforme eu vou me deslocando, esse ponto Q de interseção vai ficando mais alto, de forma que a tangente cresce novamente. Então, notem que a tangente sempre cresce, né? Então, ela cresce até eu chegar aqui no ângulo de 3π sobre 2, onde ela não está definida, porque eu não tenho interseção. E, novamente, né, continuando a me deslocar, essa função passa lá para os valores de menos infinito, e os valores da tangente vão aumentando, né, conforme esse ângulo aqui vai se aproximando novamente de 2π. E em 2π a tangente é zero novamente, ok? Então, note que a imagem da tangente, ela atinge todos os valores reais, né? Porque ela vai de lá de menos infinito, chega no zero, e continua crescendo até mais infinito. Então, a imagem, né, da minha função tangente é R, além dela ser sempre crescente nos intervalos onde ela está bem definida. Então, aqui nós temos, né, uma representação do gráfico da tangente. Então, notem, né? A tangente está bem definida, né, fora dos pontos da forma π sobre 2 mais kπ. Além disso, ela sempre cresce, e o comportamento dela, né, ela se repete a cada intervalo de tamanho π, porque ela é
π periódica, né? Então, aqui nós temos o gráfico da função tangente e com isso nós encerramos mais essa aula. Muito obrigada e até a próxima!